Gravando, então, boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês, compartilhando esse espaço, essa live, né, para discutir fotografia. Queria dizer que a gente organizou essa oficina em 3 momentos. No primeiro momento, eu vou passar algumas orientações e dicas sobre técnicas fotográficas, né, envolvendo enquadramento, angulação, planos, né, falar um pouquinho sobre essa discussão e essa polêmica que existe, se fotografia é arte ou não é arte, né? Então, há uma divisão entre os teóricos sobre isso, especialmente porque o pessoal da área das artes e os pintores, né, que quando se desenvolveu a fotografia, eles começaram a achar outras alternativas para pintar a natureza e para pintar as pessoas, o meio ambiente, usando outros recursos e outras técnicas, como é o caso do impressionismo. Então, para esse pessoal, para esses teóricos, para esses críticos das artes, a fotografia, ela não se encaixa como arte pelo fato de que a fotografia por si só, né, pelas condições de ser automática por si só, ela acaba revelando a natureza, os retratos, as pessoas, de forma geral, a cidade, de uma forma mecânica, né? Então, é uma discussão sobre esse aspecto, porque, claro, que se você pega um celular para fazer fotografia, né, você bate a fotografia, você só simplesmente enquadra, procura um ângulo e bate a fotografia e realmente o celular ou a máquina sendo usada no automático, acaba fazendo todo o processo e a nossa participação é muito, muito pequena, né? Mas a gente vê que cada vez mais a fotografia está ocupando espaços dentro de galerias de artes, né? Em museus. Ele tem um caráter muito de registrar a história, de registrar a memória. Então, quer dizer, essa polêmica ela vai continuar existindo, vai ter artistas que vai continuar defendendo, vai ter artista que vai continuar defendendo que fotografia não é arte, mas vai ter fotógrafos defendendo que, dependendo da habilidade do fotógrafo, dos recursos que ele usa, e hoje a gente tem muitos recursos à disposição, né, pensando, inclusive, no Photoshop, que dá para criar fotos memoráveis, né, imagens memoráveis, imagens que revelam situações, climas, né? Porque o fotógrafo se esmerou muito para fazer aquele trabalho de qualidade. Então, essa polêmica ela vai continuar existindo, mas a foto está ocupando seu espaço em galerias de arte, a foto está ocupando seu espaço nessa discussão, tem fotos aí sendo vendidas por milhares de dólares, reais, euros, né? E teve um cara que fotografou o Rio Sena em Paris, na época, antes que Paris não tinha sido desenvolvida ainda, né? Coisa, e aí essa foto teve um valor, assim, imensurável. Então, quer dizer, é uma discussão, e tem teóricos, eu vou também selecionar alguns textos sobre isso, que vai fazendo esse debate sobre a fotografia. Mas, assim, a nossa proposta não é estar produzindo fotografia artística nesse momento, mas fotografia que tenha um caráter de arquivo, de memória, que ajude daqui a 50 anos a ver como a cidade estava, ou como esse patrimônio histórico-cultural permanece hoje ainda no contexto urbano da cidade onde que a gente mora. A gente fala da cidade onde que a gente mora pelo fato de que não necessariamente quem vai participar dessa oficina ou quem se inscreveu nessa oficina pode morar, tem que morar em Ponta Grossa, ele pode morar em Curitiba, em Castro, em alguma outra cidade, e que também em todas as cidades há uma preocupação com a preservação dessa questão cultural, dessa questão da história, né, do patrimônio cultural e histórico. Então, a nossa proposta, quando foi de criar uma oficina, era exatamente essa, de estimular quem está participando da oficina a produzir conteúdo, né, imagético, que
revelem esses aspectos da história da sua cidade, da cidade onde que mora. Então, é mais ou menos isso. Claro que a gente tem que pensar, aqui nós estamos num grupo que quase todo mundo trabalha com máquinas fotográficas digitais, né, e semiprofissionais, porque o nosso curso ali não tem... A máquina profissional, ela é muito cara, uma máquina profissional é máquina de 30, 40 mil reais, mas a gente tem uma semiprofissional no curso, que são as Nikons e as Canon, e essas máquinas, elas já permitem, né, intercambiar lentes, já permitem trabalhar com velocidade, com ISO, com abertura, com diafragma, que são as condições necessárias para você dizer que você é o autor daquela produção, daquela foto, né? Você não coloca o dispositivo, teu dial, no automático em que a máquina faz tudo. Você coloca ela na condição no código ali de manual, em que você vai trabalhar todos os parâmetros da máquina. Então, você vai decidir que velocidade você vai trabalhar, né? A velocidade de captura da imagem. Você vai decidir a abertura da lente, né? Se vai trabalhar com a lente bem aberta e desfocar o fundo, ou vai trabalhar com a lente bem fechada. Você vai decidir também se o ISO, né? Que é a sensibilidade do sensor, que é uma coisa mais elétrica, né? Que tem uma coisa a ver com isso. A sensibilidade do sensor, se ela, tu vai expandir essa sensibilidade, em vez de trabalhar com ISO 100, você vai trabalhar com ISO 600, 800, sei lá, ou muito mais, 6.000, tem câmeras hoje que tem ISO 30.000, quer dizer, uma câmera que dá para fotografar quase no escuro pleno lá e consegue captar algum sinal de luz lá naquela área mais escura que é possível. Claro que quando a gente não tem um equipamento bom, a gente tem que jogar um flash, tem que pedir para acender uma luz num ambiente mais fechado, para a gente conseguir captar a imagem que está que a gente está tentando capturar, né? Então, quando eu pensei, o nosso grupo pensou em desenvolver uma oficina sobre fotografia, arte e memória, exatamente para valorizar a fotografia como um arquivo histórico, né, que tem um caráter importante de preservar a memória, né, e aí a gente sentou eu, o Éder, o Ramon e mais alguns alunos do curso, né, que estão aqui, a Vitória, o Germano e o William, né, e a gente pensou em ativar isso e aproveitar esse tempo, assim, que agora o pessoal está meio que entrando em férias, né, está saindo para visitar cidades, não necessariamente eu tenho que fazer as fotos da minha cidade, mas, por exemplo, se eu vou para uma cidade histórica, e aí eu quero fazer fotografias dessa história, dessa cidade, então a gente pensou isso, assim, pô, eu estou com o meu celular lá fazendo um tour aí, uma viagem para algum lugar, que hoje está um pouco complicado isso, mas estou fazendo isso, então vou aproveitar, tem uma igreja lá, uma igreja de pedra na cidade, que é uma igreja muito antiga, vou fotografar ela por dentro, vou fotografar a fachada dela, a lateral, pegar, inclusive, as pessoas entrando na igreja, essas coisas assim, que tem uma coisa legal. E aí, a ideia é, com esse acervo, com esse conjunto de material, a gente está disponibilizando lá na galeria do Departamento de Artes, está disponibilizando, inclusive a gente podia até fazer uma exposição fotográfica na galeria da ProEx daqui a um tempo, quando voltasse à normalidade. Então, mais ou menos foi assim que a gente pensou em desenvolver essa coisa. Aí, claro que eu pensando que eu ia ter alunos que talvez nunca tiveram nenhuma experiência com fotografia, eu preparei um PowerPoint e vou estar colocando aqui para vocês algumas questões da fotografia e trazendo algumas imagens depois. Na sequência, eu passaria para o Ramon também falar um pouco e finalizando essa parte da divisão da oficina em 3 etapas, o Éder também entraria um pouco com uma discussão e um trabalho que ele faz sobre fotografia e principalmente para esse registro do casario antigo da cidade, né? Então, eu peço licença para vocês para abrir o meu PowerPoint, vou apresentar agora, ele já está aberto, né? E aí eu vou passando cada etapa, depois eu volto de novo para a gente discutir, tá certo? Então tá. Então esse foi o PowerPoint, deixa eu só ver como é que eu faço aqui. Tá chegando mensagem aqui, né?
Tá, já está compartilhado aqui. Está compartilhado, né? Vocês estão vendo aí, né? Então, a proposta da oficina, deixa eu ver se eu não vou botar no automático, porque pode dar uma zebra aqui. Deixa eu ver se eu amplio isso aqui. Então tá. Então, a proposta da disciplina, o nome é esse, né? Oficina de Fotografia, Arte e Memória, que é um projeto do Departamento de Artes, o Interarte, né? Que eu e o professor Paulo fazemos parte. E os professores hoje dessa oficina sou eu, né? Carlos Alberto Souza, o Éder Carlos... eu tenho dificuldade de falar esse nome, mas é... Verholt. Verholt, e o Ramon Cotar. O processo de composição de uma fotografia, a gente sempre tem que pensar... Quando eu vou fotografar, eu sempre tenho que ter qual é o meu objeto que eu estou fotografando, que é o que eu considero como o primeiro plano. Eu não posso botar no primeiro plano uma coisa que não é o meu objeto de fotografia, né? Que não é o meu objeto a ser fotografado. Aí, quer dizer, o meu objeto está no segundo plano? Não pode. Então, eu sempre tenho que pensar no primeiro plano, quando eu vou enquadrar uma fotografia, o que é o meu primeiro plano? Em que situação eu vou botar esse primeiro plano? Que ângulo eu vou trabalhar com esse primeiro plano? Para eu valorizar essa imagem, para eu valorizar o meu tema de fotografia. Então, eu sempre tenho que pensar no primeiro, segundo e terceiro plano. Eu sempre falo para os alunos que quando eu vou fazer uma fotografia de criança, se no segundo ou no terceiro plano tiver uma lixeira, vai ficar muito ruim a minha fotografia. Então, eu tenho que me posicionar, mudar o meu local de fotografia, porque eu não posso pegar uma criança bonita e botar uma baita de uma lixeira lá atrás, cheia de lixo, urubu e outras coisas mais desse tipo, né? Então, eu também tenho que me preocupar com a questão do ângulo. Isso aqui eu vou estar falando mais à frente. O enquadramento, né? É um outro aspecto da fotografia que é muito importante. É o seguinte, o que eu coloco dentro do quadro e o que eu deixo fora do quadro. Quando eu vou enquadrar, eu também tenho que tomar cuidado para não cortar ninguém no meio, fatiar alguém no meio, cortar os pés, cortar a cabeça. Então, eu tenho que pensar. Claro que quando eu vou fotografar uma multidão, uma manifestação no centro da cidade, no calçadão, esse enquadramento, eu tenho que sempre me preocupar com o primeiro plano, porque o segundo, o terceiro plano, eu posso estar cortando, sim, alguém pela cabeça, alguém pelos pés, mas é o meu segundo e terceiro plano, então não me incomoda muito. E como a gente trabalha com fotografia jornalística, essa é uma questão bastante complicada, porque é na rua que as coisas estão acontecendo, é aquela movimentação, é as pessoas carregando faixas, placas, essas coisas, fazendo algum tipo de protesto, e eu tenho que flagrar o que está acontecendo naquele momento. Então, eu não tenho muito tempo para selecionar muito aquele meu quadro, mas eu tenho que selecionar o que é mais importante, e esse o que é mais importante eu não posso cortar em hipótese alguma. Outro aspecto também que a gente vê em composição é a questão da profundidade de campo, né? Profundidade de campo tem a ver com a questão do foco, quer dizer, o meu primeiro plano está focado, o segundo plano está focado, o terceiro, o quarto lá, planos estão focados. Eu penso numa fotografia numa área rural em que eu estou fotografando uma rua, um carro de boi, numa rua de chão, né, de terra, e quando eu fotografo aquele carro de boi que está próximo a mim, eu consigo deixar nítido toda a rua, toda a estrada e toda a cerca que permeia essa estrada. Então, que permeia ou que ladeia essa estrada, né? Então, a profundidade de campo eu consigo quando eu estou trabalhando com uma lente com a câmera, a lente, a abertura da lente é bem fechada, então, tipo assim, 18, 22, né? Eu estou trabalhando com lente fechada, eu crio profundidade de campo. Se eu trabalho com a lente muito aberta, eu consigo focar, deixar nítido só as coisas do primeiro plano, e o fundo acaba sendo desfocado. A mesma coisa quando eu uso uma teleobjetiva. A teleobjetiva tem muito essa possibilidade de desfocar os planos subsequentes, né? A gente também tem que se preocupar com a questão da simetria. Então, eu vou tirar uma porta, eu vou tirar uma foto de uma porta, eu vou tirar a foto da porta, que de um lado tenha os mesmos detalhes do outro lado, detalhes assim em relação
a ocupação da porta nesses dois lados, não ela fica só para um lado ou para o outro, né? Aí ela seria mais assimétrica. Então, simetria e assimetria. E a regra dos textos, eu coloquei também material na nossa oficina ali, tem um rapaz ali que vai explicando regras dos textos, né? Então, a regra dos textos também é dividindo a tua tela como o jogo da velha, tem os pontos de intersecção ali, que são os pontos de cruzamento das linhas, pensa na tua tela com essas linhas de intersecção do jogo da velha. Então, a gente, geralmente, para valorizar uma imagem, a gente tenta colocar o teu objeto fotografado, que seja uma moça, que seja um jogador de futebol, a gente tenta colocar ele num dos terços, né? Os terços, eles são horizontais e são verticais também. Então, por exemplo, se eu boto a moça que eu fotografei no terço esquerdo e coloco o rosto dela num dos pontos de ouro, que é um ponto de intersecção desse gráfico, né? Que é o gráfico ali que simula o jogo da velha, eu estou valorizando mais a personalidade, aquela imagem que eu estou fotografando. Então, regra dos terços também é um elemento importante em composição fotográfica. Então, vou passar para uma próxima etapa. Por exemplo, essa é uma foto que eu fiz em Roma, não lembro mais onde que é essa fotografia, mas ela tem uma simetria. Se vocês verem os bonequinhos lá em cima do prédio lá, os bonequinhos estão mais ou menos simétricos, né? Todos tem os bonequinhos todos de um lado, quer dizer, não é bonequinho, aquilo ali é uma estátua, né? Uma estátua pequena. As duas estátuas do cavalo ali, não sei esse personagem se é o imperador, né? E as pessoas saindo, quer dizer, se tu for ver pelo ponto de vista das pessoas saindo dessa imagem aí, claro que ela é assimétrica. Ela é simétrica no conjunto, mas ela é assimétrica porque as pessoas estão tudo de um lado da fotografia, né? Então, eu trouxe essa imagem que eu considerei assim importante para ilustrar esse trabalho. Então, técnicas fotográficas, também a gente pode congelar uma imagem a partir do quê? Uso de velocidade alta. Por exemplo, eu vou fotografar um avião decolando no aeroporto Salgado Filho, né? Se eu botar uma velocidade baixa na minha câmera, vai criar um rastro, né? O avião vai criar um rastro, a gente não vai ter a nitidez, não vai ter não vão conseguir ver o avião de forma muito nítida. Então, se eu aumento a velocidade, jogo uma velocidade de 1000, eu consigo congelar o avião mesmo ele estando em 600, 700 km por hora para fazer a decolagem. Então, são técnicas, ou, por exemplo, você vai fotografar uma bailarina num espaço de teatro, e tem um jogo de luzes em cima dela, e aí você não quer borrar a bailarina, você usa o flash e consegue nitidez e congelar essa bailarina. Ou, ao contrário, se você diminui a velocidade, se não usa um flash ou coisa, você pode borrar a bailarina e mostrar que ela está em movimento, que também tem um papel muito legal e que dá uma característica bem artística para a imagem, né? Então, velocidades baixas, eu consigo borrar a bailarina. A gente também usa dentro do fotojornalismo, da fotografia, a técnica do panning, panning, não é penning, é panning, né? Tu não leu o G, e que é acompanhar o objeto, por exemplo. Então, está passando na frente do marista uma moto em alta velocidade e eu acompanho essa moto em alta velocidade com a minha câmera em velocidade baixa, né? Mas como eu estou acompanhando ele, eu estou na mesma velocidade do motoqueiro, eu consigo borrar o fundo. Então, é uma técnica bem interessante. Essa high key e low key são técnicas interessantes também para quem trabalha com arquitetura. Por isso que a fotografia ela tem essa riqueza. Quem trabalha com fotografia de arquitetura, de gastronomia, de retratos, né? Aqueles retratos high-key, aquele retrato que é todo branco. Pena que eu não trouxe um exemplo aqui, mas eu apresentei isso na minha sala de aula agora nessa semana. O que aparece é a pessoa retratada e o fundo fica todo branco, como se fosse estourado assim, né? Mas a pessoa ali, as cores dela,
porque tu joga também alguma luz em cima dela, né? Joga uma luz no fundo e joga uma luz em cima dela, se você está em estúdio, ficam umas fotos muito legais. Depois, qualquer coisa, eu entro até aqui no Google e tento mostrar uma foto high-key e low-key. E a low-key é aquela foto em que você está em plena escuridão e tem um foco de luz em cima do seu rosto, ali para você fazer um retrato só do rosto e o resto é tudo escuro. A questão do foco e dos focos também é muito legal, né? Você trabalhar quando você quer impressionar o teu espectador, quem está analisando a fotografia, focar o teu primeiro plano e desfocar o fundo, quer dizer, então se detalha muito mais o primeiro plano do que o segundo plano. E rastros luminosos, isso a gente também poderia fazer uma oficina, mas isso seria legal fazer uma oficina futuramente, uma oficina presencial. Os rastros luminosos é aquilo que você pode ir para o centro da cidade, subir num grande prédio, né, fazer fotos a baixa velocidade, e aí tipo assim, ficar mais na parte de trás do carro e deixar o carro indo, assim, numa avenida grande, você em baixa velocidade, como você vai fotografar, baixa velocidade mesmo, né, velocidade 8, velocidade 6 e tal, quando você fotografa, fica aqueles rastros luminosos do carro que passou por ali e o carro saindo lá na frente, né? E também dá para trabalhar com rastros luminosos de estrelas. As câmeras fotográficas, elas têm a tal de velocidade B, que é bulb, né? E a velocidade T. Velocidade B é aquela que você aperta o disparador e ela, com o tempo, ela se reaperta, né? Ela se desliga. Então, dá para fazer isso aí, para fazer fotografia de raios, trabalhar com esse tipo de recurso da câmera. Ou a velocidade T, em que eu aperto, e aí eu miro, por exemplo, o céu, para uma constelação, e deixo, tipo assim, funcionando a câmera 3 horas, a madrugada toda. No outro dia eu vou ver a câmera, porque eu vou ter que ir lá desligar a câmera, né? E vou ver, ela mostra rastros luminosos, e acho que vocês já devem ter visto esse material em revistas, coisas assim. Aqui é um outro aspecto, eu falei da fotografia de moldura, né? Quer dizer, também é um recurso para a gente valorizar uma cena, é usar molduras. As molduras não precisam ser só de concreto, mas aqui era um concreto, era um forte que a gente estava aqui, né? Acho que é em Edimburgo, isso aqui na Escócia. Mas também, por exemplo, usar uma parte de uma árvore que está caída, assim, quer dizer, as folhas da árvore caem e elas criam uma moldura, então moldura também é um recurso legal para a gente fazer fotografia, né? Ângulos, né? A gente, como na televisão ou no cinema se trabalha com ângulo, grande plano geral, plano americano, plano médio, médio curto, primeiro plano, close, planos de detalhe. Em fotografia também a gente se preocupa com isso, quer dizer, muito do que o cinema aprendeu na hora de fazer as filmagens vem da área da fotografia. O grande plano de você pegar um vulcão ao longe, soltando lava, pegando toda a região, isso é um grande plano geral, né? Um plano geral que já, por exemplo, eu vou fotografar um casal numa praça, então pega o banco, pega algumas árvores, isso já seria um plano geral. O plano americano está muito vinculado à questão dos cowboys americanos também, né? E que era para dar muito mais assim visibilidade ao Colder ali, as armas dele, na hora que eles vão para um duelo. Então, o plano americano ele corta a partir da coxa, né? Acima do joelho, então trabalha com plano americano. Aí o plano médio também a gente trabalha muito em fazer retrato, ou mesmo nas campanhas eleitorais agora, muitas fotos em plano médio, pegando a partir da cintura ou a partir do busto, um plano médio mais curto, né? Então, tudo isso a gente tem que pensar, então, quer dizer, o fotógrafo, ele não é aquele cara que está tudo pronto para ele. Ele tem que pensar sobre tudo, ele tem que pensar sobre o ângulo, ele tem que pensar sobre os planos, ele tem que pensar, o ângulo e o plano, ele tem que pensar sobre o ângulo mesmo, né? Se é um ângulo normal, se é um plongé, se é um contra-plongé, que eu vou estar mostrando agora na sequência para vocês.
Aqui uma foto que eu também tirei, isso aqui é lá daquela galeria Lafayette, né? E eu tirei, esse aqui é o que se chama de contra-plongée, né? Contra-plongée, que é o contra-mergulho, que é o contrário do mergulho. Plongée é o mergulho e o contra-plongée é uma foto que você bate de cima para baixo. Se nós fôssemos bater foto agora da igreja, da Catedral de Ponta Grossa, eu podia ir lá embaixo da catedral, na parte pegar da cúpula, que tem uma escadaria que sobe para a catedral, podia fazer um contra-plongée. Ou, se eu tivesse como é que se diz? Desses que voam ali, como é o nome? Ai, agora eu esqueci a palavra, mas se eu tivesse um daqueles negócios que foram... Hã? Drone. Um drone. Se eu tivesse um drone, eu podia fazer a fotografia da Catedral de Ponta Grossa de cima de um drone, e aí ele seria um plongée, um mergulho, né? Um mergulho para pegar. Ou pegar uma massa de pessoas ali no calçadão, fazendo uma manifestação, usando um drone e fazendo esse mergulho. Então, eu tenho o ângulo normal, que é o ângulo no mesmo nível dos olhos da pessoa, e normalmente é o tipo de foto que se bate, né? A gente vai para o calçadão, vai bater foto no calçadão, bate no mesmo nível. A não ser que o fotógrafo se deite no chão ali, mas ele não vai ser muito bem visto, ele deitado no chão ali, e o pessoal passando por cima dele, né? Mas a gente sempre estimula os alunos a mudar de ângulo, né? Mudar de ângulo, não ficar só naquele ângulo normal. Quer dizer, por exemplo, se eu for bater foto de uma criança, eu tenho que me abaixar para eu manter o mesmo nível do olhar da criança e ter um ângulo normal. Se eu bater de cima, a tendência é meio que desvalorizar aquela criança, porque o ângulo de cima, ele sempre comprime, ele sempre, né? Se faz isso muito, usando o ângulo de cima para baixo, muito assim quando se quer retratar mendigos, pessoas que moram na rua, que vivem na rua, se usa muito isso, né? Então aqui eu só trouxe um exemplo de uma foto, né? Para dizer como é a fotografia de baixo para cima, né? Aqui também eu estou usando o contra-plongée, né? Aqui a artista é minha filha, né? E estou batendo uma foto de baixo para cima. É uma foto que valoriza, se usa muito em políticos, né? Para político, para valorizar o político que está no palanque lá, falando o seu discurso para o povo, e bater fotos de cima para baixo, porque aumenta, valoriza o candidato, dá um efeito muito legal. A gente também, aqui, a minha filha, eu trouxe algumas fotos para depois não ter problema aí, que eu estava usando foto de outros aí. Também peguei a minha filha no trem, aí peguei um reflexo também. A foto de reflexo é uma foto que fica muito legal. Isso aí, na Suíça, a gente fez essa foto lá de reflexo, né? E aqui mais um ângulo normal, uma foto já um plano mais geral e um ângulo normal aqui do cara ali com o tratorzinho ali de limpar. Aqui a gente está dando um exemplo, assim, ó, de borrar, o efeito de borrar. Por exemplo, a dançarina ali, a menina está dançando, a moça está dançando, e eu estou com baixa velocidade, eu bato essa foto, e aí cria um efeito muito legal, um efeito artístico muito legal, porque esse borrar, ele valoriza muito a imagem, mostra movimento, né? Fica um negócio, não tem uma nitidez, porque o borrar não vai te dar essa nitidez, né? Mas ele fica um efeito legal. E aqui é de São Francisco, da Baía de São Francisco, aqui é de cima da Golden Gate, usando a tela de produção, porque muita gente se matava ali na Golden Gate, né, se jogava da coisa. Então, a prefeitura lá, o município lá, se preocupou em colocar telas de proteção. E aí eu fotografei essa imagem, pegando São Francisco a partir da tela. Então, ela dá um efeito engraçado, né? Essa foto de baixo é uma foto de congelamento, né? E de certa forma tu borra o teu fundo lá, não sei como é que o fotógrafo fez isso, mas eu peguei essa foto no Google, mas você borra o fundo, mas a criança não está tão nítida, mas está identificável, né? Então eu trouxe essa aqui como um exemplo de congelar uma imagem, né? Só que congelar a imagem é como eu falei, se trabalha com velocidade. Câmera, obturador, estoura rápido. Ele abre e fecha rápido para captar aquele momento. Então, ele não fica processando a foto. Quando processa a foto, demorando para processar a foto, o que acontece é justamente borrar, né? Quando há um movimento. Aqui eu trouxe outros exemplos de uma foto de reflexo usando um espelho retrovisor de um carro, né? Essa foto já saiu até num livro nosso. Aqui um efeito de panning, né?
que é a moça está andando com a criança e o fotógrafo está tentando acompanhar elas e está borrando todo o fundo. E aqui uma outra foto de reflexo, mas o reflexo não a partir de um espelho, mas a partir do que a natureza propicia mesmo, né? Então, fotos legais, fotos criativas, fotos, né? Essas duas aqui são do Google, eu peguei para exemplificar. E aí a nossa equipe, também, como a gente tem outros companheiros que vão falar, nossa equipe de apoio é o André Ribeiro, o Germano Busato, a Janaína Cassol, a Larissa Honório, o William Brasil, e a Vitória Celares, que está dando uma grande força aí. E os supervisores, faltou, esqueci de botar o nome aqui do Paulo, né? Mas eu boto, depois ali arrumo isso. Os supervisores é a Thaís, a Ângela Guiar e o Rafael. Então, para todos esses aí, nós vamos ter, porque todo mundo participou de uma forma ou de outra, a gente vai ter que dar um jeito de ter os certificadinhos deles aí, né? Então, é isso, pessoal. Eu vou interromper a coisa. Deixa eu ver o que eu ver aqui. Deixa eu dar um ESC aqui. Eu já interrompi. Então, é isso. A minha fala era isso, né? Falando de técnicas e características da própria fotografia, assim como um objetivo meio mesmo de estimular o pessoal a sair, a produzir fotos, a pensar na foto que vai produzir e tentar ser bem criativo, né? Eu li um trabalho há um tempo atrás de um fotógrafo que fazia fotos só de fachadas de prédios, mas ele fazia as fachadas de prédio, ele se postava bem embaixo do prédio e fazia a fotografia. E as fotografias pareciam como terrenos, assim, planos, né? Quando você vê a fotografia, você não vê que a fotografia é de baixo para cima, mas são terrenos diferentes, cada coisa diferente, e tudo com as fachadas dos prédios que ele achou bonito e que ele fotografou essas fachadas, trabalhando com profundidade de campo, para que desse um efeito muito legal, né? Então, que tu visse do começo ao fim, assim, como se fosse um terreno deitado assim, mas aquilo era a fachada do prédio. Então, agora, para a gente dar continuidade à nossa oficina, né? Já estamos aí em 15 horas e 38 minutos. Eu chamo o Ramon para falar da parte que ele preparou para a oficina, e aí depois o Ramon chama o Éder, e no final o Éder me retorna e a gente abre para uma discussão, tá certo? Então é contigo. Vamos lá, vou adaptar aqui minha apresentação para ficarmos dentro do nosso tempo. Então, boa tarde a todos, eu sou o Ramon, faço parte do programa de pós-graduação aqui da UEPG em jornalismo, sou graduado em História também pela UEPG, então vou trazer um pouquinho aqui com a perspectiva da fotografia, não com tanta qualidade como o professor Carlos nos trouxe, a técnica, a foto, os ângulos, mas um pouquinho de um resgate histórico e já caminhando, preparando para a fala da apresentação do meu colega, do Éder, sobre a questão de patrimônio, memória, e também pegarmos essa questão da transversalidade da fotografia com a arte, né, em alguns momentos. Vou fazer aqui, ver se compartilhar da forma correta. O meu compartilhamento está aparecendo. Ainda não, Ramon. Vamos mudar as telas aqui. Apareceu, né? Sim. Então, vamos lá. Fotografia, arte, né, e memória, que vamos trabalhar esse tema. Eu vou, então, fazer essas considerações, trazer uma apresentação pela perspectiva da fotografia enquanto um processo de preservação do patrimônio edificado, feito, e nós encontramos nos centros de conservação, nos centros de documentação por todo o Brasil,
Vou falar de um específico que nós conhecemos aqui na cidade de Ponta Grossa, no Paraná, a partir da fotografia. Eu vou fazer uma fala, então, sobre essa atividade fotográfica do século XIX e XX, apenas para contextualizarmos também um pouco da evolução e como que a fotografia era tratada. Hoje, como o professor Carlos em algum momento colocou, nós trabalhamos a perspectiva da fotografia de preservação da memória, a perspectiva da fotografia que foi feita há 20, 30, 50 anos. Como que foi essa evolução? Apenas vou trazer alguns aspectos, não a totalidade. Essa arte de preservar a memória e fazer, através de algumas imagens, desses acervos aqui que eu vou tratar da cidade de Ponta Grossa, falar um pouquinho sobre a questão do tombamento dos espaços urbanos, né? O tombamento eu coloquei dentro de aspas, justamente para fazer uma fala, essa consideração a respeito do tombamento enquanto nós entendemos a proteção, não é? A preservação de espaços urbanos que tenham ligação com a construção da identidade coletiva, que tenham ligação com a construção do fato social em uma comunidade, em uma sociedade, né? A um estado, uma cidade. E não simplesmente o que a gente vê e acontece, de alguma maneira, no Brasil, é aquele tombamento feito como um professor meu no departamento de História costuma brincar. O tombamento feito não pela preservação, pelos órgãos públicos, em que registra um determinado edifício ou edificação em um livro tombo, da origem dessa palavra, né, desse radical, a ser preservado com aquelas características, mas o tombamento sendo realizado com trator, picaretas e a paz. Né? Então, acho que nesse sentido, a oficina também temos esse objetivo, aonde vai culminar na prática, ali na atividade que o Éder vai apresentar. Vamos resgatar que nós falamos de fotografia, e nós temos a fotografia moderna, o professor Carlos já colocou, mas ela vem do século XIX, aquele registro da esquerda, ali a primeira fotografia de 1826, já estamos caminhando para 200 anos, né? Esse registro existe ainda, está na Europa, e à direita, apenas uma representação ali do daguerreótipo. Eu vou fechar minha tela aqui, porque eu consigo me concentrar mais em uma técnica minha. Tem o daguerreótipo, que é uma das primeiras máquinas, um dos equipamentos primeiros, que fazia essa sensibilização das imagens, dava horas, a exposição da imagem, tal, o registro. Quando nós comparamos e pensamos a fotografia instantânea, imediata, que nós realizamos com os equipamentos profissionais, com os celulares modernos, né, a fotografia imediata, pensar que temos esses primórdios com equipamentos apenas bem rudimentares, né, improvisados até, eu diria. Para adaptar aqui essa fala, dentro dos centros de documentação, nós vemos a preservação da memória, são centros de documentação que nós temos como fontes primárias os documentos, plantas arquitetônicas, centros de documentação que usam muito dos jornais, aí entra muita questão das publicações que existem, já em grande medida digitalizados, e as fotografias. As fotografias tornam-se um elemento de memória e um elemento que naquele momento talvez não foi produzida com esse objetivo, mas para nós fazermos esse debate, nós temos essa reflexão que, como o professor Carlos falou, uma rua, uma casa, uma igreja, de repente nós podemos parar e fazer um registro pensando que daqui a algum período podemos trabalhar as questões de espaços, de identidade individual ou de algum grupo social na coletividade. Eu vou dizer que
Aqui a cidade de Ponta Grossa possui um dos acervos muito ricos, todas as cidades têm, mas um acervo em particular que eu vou apresentar antes de falar novamente dos patrimônios, que é um acervo de negativos em vidro. Exatamente, então aqueles negativos preservados em vidro, feitos por uma família de fotógrafos, que for 3 gerações, pai, filho e neto. São mais de 60 mil, mais de 45 mil negativos em vidro e mais uns 15 mil em outros suportes já, entre os anos de 1910 a 1960, preservados num acervo público, municipal. Ou seja, nós estamos falando com fotografias para pesquisadores com mais de 100 anos e que retratam como que as famílias, os hábitos, os costumes daquela época, nós podemos trazer e fazer ou desenvolver inúmeras pesquisas científicas, debates, e entender um pouco mais até nas questões de sociedade que nós temos hoje. Esse acervo fica localizado na Casa da Memória Paraná, e eu não trouxe uma representação do local, porque ele está passando por reforma, então o local é provisório aqui em Ponta Grossa, mas pôr no Google é fácil de achar. O local é Casa da Memória Paraná, onde fica esse acervo, esse centro de documentação e esses acervos que eu vou apresentar a partir de agora, tratando dessas fotografias. As fotografias em vidro são consideradas aquela técnica da placa seca, que são representadas dessa forma. Eu vou procurar adaptar a minha apresentação. Em vidro, em negativos, de vários formatos, então, que é a família Bianchi, em Ponta Grossa. Luiz Bianchi, Raul Bianchi, Rauli Bianchi, que são as 3 gerações de fotógrafos que apresentaram, e temos esse acervo à disposição para consulta, pesquisas, e são feitos alguns trabalhos temáticos. Dessa placa seca são um acervo conhecido, eles são preservados em papéis, em cartolinas, né, adaptadas individualmente, com todos os seus detalhes, com as suas características de formato, do tema da foto, e esses papéis, então, eles são acondicionados, uma embalagem específica, são guardados numa estante específica, e periodicamente, então, devido a mais de 100 anos serem produtos, né, suportes, como nós chamamos na história, de mais de 100 anos, eles são higienizados, tem toda uma técnica também de higienização, para se manter, não ter um efeito de prateamento, onde a prata é feito prateado e se perde a imagem. Veja que esta imagem da direita, a nossa direita aqui, é essa que estamos segurando aqui, que eu estou segurando para representar. Quando nós falamos do Bianchi, eu vou apenas voltar a insistir aqui em mostrar um exemplar, também um jornal preservado de mais de 100 anos, nesse centro de documentação, com a propaganda da foto Bianchi, né? Vemos aqui no lado esquerdo a página completa do jornal, e aqui no topo, a apresentação aqui dessa foto Bianchi ali, que eu transcrevi a íntegra ali para poder ficar mais legível. Fotografia Bianchi, o endereço: neste ateliê recentemente aberto, executam-se artisticamente. Eu gostei muito desse anúncio, vindo muito de encontro, né, com a proposta nossa da oficina, a noção lá no ano de, e aqui em cima tem a data, eu não transcrevi, mas aqui em cima tem a data, 8 de janeiro de 1914, é esse exemplar, é um diário dos campos, de 8 de janeiro de 1914, nós estamos em 2020, então temos aí 116 anos, quase 117 anos desse exemplar. Executam-se artisticamente retratos de todos os tamanhos. Conservam-se as chapas para reprodução.
Então, aqui, trazendo para a importância da fotografia, e como os fotógrafos comerciais ainda do começo do século XX trabalhavam essa questão, já a noção de preservação da fotografia, do uso da fotografia como memória. É um trabalho artístico, em sua medida, que ele tem uma produção, é um trabalho com equipamentos específicos, e para aquela época não era algo automático, moderno, tecnológico, é acessível como é para nós. Nós não penso que na nossa geração, até principalmente os mais jovens, não conseguem imaginar não ter um celular e não fazer uma fotografia instantânea, jogar num grupo do WhatsApp, ou jogar numa rede social, em relação a tamanho empreendimento, ao tamanho conhecimento que os fotógrafos dessa época precisavam ter. E eu acho que aí também esse exercício que essa oficina vai poder trazer, em nós olharmos os espaços de fotografia para preservar a memória, e daí dentro do tema que nós vamos voltar, que é de patrimônio de cidades. E vou passar algumas ilustrações, já passar para o meu colega Éder, a fim de adequar o meu tempo de todos, a pensarmos, então, a fotografia nessa construção do coletivo, de identidades. Eu separei uma pequena citação que fala enquanto a fotografia, o modo de produzir as lembranças para um futuro, né? De forma a preservar não só as pessoas, os rostos, mas também os espaços urbanos, de forma também a história que começa a ser apagada pela sua evolução, pelas transformações. A fotografia é um local de perpetuar essas histórias. Eu trago aqui esse exemplo que eu estou reproduzindo para vocês, é a praça central da cidade, da época, onde se encontra aí a matriz da catedral, na cidade de Ponta Grossa. Essa edificação não existe mais, foi demolida. Então, é através da fotografia, por exemplo, que nós temos a representação da praça com a antiga catedral. Nós temos aqui o olhar, daí vem a técnica, e muito importante, como o professor Carlos fez as considerações para nós vermos o ângulo, a regra dos 3/3, o posicionamento do objeto central que está registrado, que é um colégio que existe até hoje, foi edificado para ser um colégio católico, o Colégio Santana, e existe até hoje nas esquinas da Rua do Rosário com a rua final da Rua Engenheiro Chamber, no início da Bonifácio Vilela, essa imagem. Esse é um outro casario que existe até hoje e é alvo também de muitos, inclusive, de nossas atividades, não é, professor Carlos, professor Paulo, como o Antes e Depois, que é um casario, a Mansão Vila Hilda, também no final do século final do século XIX. Existe até hoje, e podemos identificar detalhes, podemos identificar estilos arquitetônicos de uma cidade provinciana, de uma cidade com suas características próprias do interior do Paraná, onde é localizada a cidade de Ponta Grossa. São fotografias como essa que nós podemos fazer essas comparações de antes e depois, como foi um dos nossos projetos. Essa já é uma fotografia não de algo fechado, já finalizo minha apresentação, não vou abrir mais fotos, mas aparece a Rua 15 de Novembro, com o fotógrafo estava na Rua Augusto Ribas. Para quem conhece a cidade, do lado esquerdo estamos o Cine Teatro Ópera, que existe até hoje, e do lado direito, como referência, que também existe até hoje, que é o empreendimento da Joalheria Gravina, que já se tornou também um empreendimento centenário aqui na cidade de Ponta Grossa. Vemos poucos prédios, vemos a iluminação no meio da rua, os carros, essa construção de identidade que é muito importante no reconhecimento e no trabalho que a fotografia
nos ajuda a entender um pouco mais essa questão da evolução da cidade. Não só a fotografia artística, a fotografia amadora, mas também a própria fotografia, o fotojornalismo, a fotografia jornalística, né? Elas são compostas por essa interação, e eu gostaria de finalizar com essa reflexão, por essa interação entre as partes, que envolve o processo, que envolve a produção, circulação e o consumo, né? Tudo isso dentro daquele objetivo do fotógrafo, como o professor estava colocando, a sensibilidade que o fotógrafo traz na sua imagem registrada. Temos da produção, da técnica, a disponibilidade, a divulgação e a importância dessa difusão. Mas não podemos perder disso a preservação, porque são fotografias que não tinham, talvez, esse objetivo. Hoje nós estudamos, é alvo de teses, é alvo de debates, de pesquisas, que nós temos esse privilégio, eu entendo, de ter acesso a esses documentos e fazermos essas análises. Mas por que também não fazermos esse exercício e esse movimento de exercitar a memória da atualidade, das nossas representações urbanas, que nos representa de forma social, para daqui a algum período também ser alvo de novas pesquisas, de novas teses, e até em comparação com esses mesmos locais, esses mesmos lugares registrados à época. Dentro da importância de fotografar edificações, patrimônios, há uma riqueza em detalhes, mas uma coisa importante, e eu passo para o Éder, é termos um objetivo, termos essa sensibilidade do que queremos fotografar e aonde e como fazer. Mas essa história eu deixo para o meu colega, o Éder Verhoeven, falar um pouco. Obrigado a todos. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Éder. Carlos é mais fácil. O Verhoeven é um pouco complicado. Mas vamos lá. Então, deixa eu abrir minha apresentação. Deixa nela. Essa aqui. Muito bem. Já estão vendo, né? Ok. Então, nós vamos falar, o tema da oficina é fotografia, arte e memória, e eu vou falar um pouquinho sobre retratar lembranças. A primeira coisa que a gente precisa dizer é que o fotógrafo, ele é um artista, historiador e contador de histórias. Ele é artista porque ele coloca a sua sensibilidade naquilo que ele fotografa. E ele é um historiador porque ele está registrando um momento histórico. Aquela fotografia, ela nunca vai poder ser repetida. Ela pode ter uma outra foto semelhante, mas nunca vai ser a mesma fotografia porque pelo menos se passaram alguns instantes entre uma e outra. Ou seja, ela já é uma parte da história. E ele é um contador de histórias porque aquela fotografia que ele fez num determinado momento é parte da história e, a partir dela, as lembranças vêm à tona, elas podem ser rememoradas, elas podem ser reavaliadas, trazidas das pessoas. Poxa, nesse dia estava acontecendo isso, nesse local aconteceu isso, e aí vem a outra questão, que é o que é fotografar. Desde o ano passado eu tenho feito, esse ano menos, algumas caminhadas fotográficas, que eu chamo de caminhadas fotográficas. E aí, quando eu saio de casa, a grande pergunta é o que eu vou fotografar? E eu nunca sei. Porque eu saio, não sei exatamente que rumo eu vou tomar, se eu vou para a direita ou para a esquerda, para frente ou para os fundos, não sei, mas eu vou. E aí vem a observação. Eu preciso ter os meus olhos abertos para ver aquilo que melhor representa aquilo que está à minha frente e fazer esse retrato da melhor forma possível.
Então, a fotografia, eu não tenho exatamente como num estúdio, que alguém chega lá e diz, eu quero uma foto 3x4, eu não sei exatamente o que eu vou fotografar. Eu vou fazer uma foto do patrimônio. Qual patrimônio? Depende, aquele é onde eu estiver, aonde eu for. Então, é preciso eu estar atento para que, com a minha máquina fotográfica, o meu celular, eu possa fotografar aquilo que se apresenta naquele momento. Se eu perder aquele momento, eu não vou ter como voltar para fazer novamente, porque aquele momento já foi. Aquela ocasião não é mais possível. Essa semana, na terça-feira, eu fui buscar a minha sobrinha, e ela mora perto do Jardim Europa, e lá estava se formando um temporal, aliás, não foi na terça, foi na quarta-feira. Estava se formando o temporal, e as nuvens escuras deixavam passar um único raio de sol. Até que eu parei o carro, já não tinha mais, perdi a foto. Então, a ocasião, ela se apresenta e ela não volta atrás. E aonde que está a arte da fotografia? A arte da fotografia está justamente na sensibilidade que eu tenho em olhar e apresentar às outras pessoas aquilo que eu vi, aquilo que eu senti daquele local e quis expressar na minha fotografia. Então, pode ser apenas um detalhe, pode ser todo um prédio, mas a arte da fotografia está exatamente na minha sensibilidade de guardar aquele momento. A outra questão que nós precisamos ter em mente é a história ou memória de quem? Será que a memória é apenas o casario histórico de Ponta Grossa? Mas e na família da Vitória, da William, da Larissa ou da Josi, será que não tem história também? Será que as casas onde os nossos antepassados moraram não é, de uma certa forma, história e memória? Então, também são memórias. Claro, uma casa onde um personagem histórico da cidade viveu, é ótimo. Mas há a história também na minha família. Há a história do meu vizinho, há a história dos meus amigos. E aí a memória também é importante. E quais memórias e histórias eu devo fotografar? Na minha humilde opinião, todas. Porque todas elas têm valor em algum momento. Se eu fotografo uma sala onde pessoas viveram momentos felizes, ou, de repente, como era costume antigamente, faziam seus velórios, houve um momento de tristeza, eu estou fotografando memórias. Eu estou trazendo para hoje as memórias que foram vividas naquele local. Há muita coisa a ser contada. E há muita coisa a ser descoberta também, porque a próxima questão é justamente aonde fotografar. O Ramon trouxe algumas imagens de eras passadas, dos anos 1950, 1920, ou antes até, e algumas dessas imagens, alguns desses locais, eles permanecem até hoje, mas eles estão tão encobertos por luminosos, placas e tudo mais, que eles sumiram. A poluição visual de hoje encobriu esses locais e a gente não pode vê-los. Mas nós fizemos no ano passado o livro, ano passado e esse ano o livro Antes e Depois, volume 1, que está numa das sugestões de leitura e é muito interessante para termos algumas noções, e aí nós precisamos marcar num mapa onde estavam as imagens que nós gostaríamos de fazer. Então, nessa imagem que vocês estão vendo, cada número desses representa um local a ser fotografado. Em toda a cidade, em toda a região central, haviam coisas a ser fotografadas. Mas não é só na região central, nos bairros também. E aí, para que fique um pouco mais ilustrado isso, e a gente não ande muito no tempo também, eu vou passar algumas imagens que eu fiz nessas minhas caminhadas e que demonstram um pouco de guarda ou memória das coisas da nossa cidade. Essa primeira imagem, talvez poucos tenham percebido ainda quando passam por lá, mas é o antigo Hotel São Marcos. Ele está fechado já há alguns anos, deixou de atender ao público,
mas foi um dos principais hotéis de Ponta Grossa. E ele tem uma arquitetura muito bonita. E aí? O professor Paulo até coçou a cabeça. Onde é isso? Né? Isso fica na entrada da Igreja dos Polacos, antes da porta. É o teto do pórtico de entrada na Igreja dos Polacos. E isso está debaixo de cada janela do Colégio Regente Feijó. Todas as janelas possuem esse mesmo enfeite na parte de baixo delas. O edifício Bamerindos, que apareceu em construção numa das fotos que o Ramon apresentou, na frente dele o edifício Dr. Eliseu, é um edifício, esse é o segundo edifício mais antigo de Ponta Grossa, perde apenas para o Marieta, e ele tem uma arquitetura linda, é uma coisa assim que precisa ser cuidada. Casas de madeira, Ponta Grossa teve, nos bairros e no centro, muitas e muitas casas de madeira, algumas ainda permanecem, e cada uma delas tem uma história ou tem um charme para ser contado. Tem algo para nos lembrar, ao menos trazer a lembrança de como era a Ponta Grossa até há pouco tempo atrás. Hoje elas deram lugar aos quadradões, às caixas de tijolo, sem graça praticamente, quase todas elas no mesmo modelo. Essa é uma casa que fica no bairro São José, na rua Rio Grande do Norte, se não me falha a memória. E ela está lá. E nós temos casas centenárias em madeira, em Ponta Grossa. Eu tenho um projeto de fotografar o máximo de casas de madeira que eu puder, para guardar isso e ter um acervo, para mim talvez não, mas para ter uma lembrança dessa Ponta Grossa que não volta mais. Na Sanepar, nós temos o museu que pode ser visitado. Essa é uma fotografia que eu fiz da rua da Barão do Cerro Azul. Infelizmente, o local não permitia que eu tirasse uma fotografia muito caprichada, mas ela ficou legal assim mesmo, quase simétrica. Ainda está assimétrica. Na rua Engenheiro Chamber, 3 casas, uma ao lado da outra, pertenceram a 2 irmãs que alugavam essas casas, elas ainda estão lá, são casas centenárias, que estão caindo, uma terceira, a que aparece mais nessa lateral aqui, já está só a parte da frente dela, essa ainda tem a parte dos fundos, mas já está condenada, e essa aqui é habitada. Então, elas estão lá. Já foi Museu Campos Gerais, já foi Fórum. Hoje ele está lá esperando uma reforma, porque também ficou perigoso dentro de casa. E aí entra a questão da composição também. Essa foto, ela foi feita a partir da esquina da Praça Marechal Floriano Peixoto, da esquina oposta a ela, e os fios, a quantidade de fios de telefone e energia elétrica que passam na frente não permite que eles sejam deixados de lado. Mas a gente pode fazer uma bela composição com eles também, trazendo alguns detalhes, algumas coisas que ajudam a deixar a foto um pouco mais interessante. Quem arrisca? Aonde é essa capela? Ela só pode ser visitada um dia por ano, no dia 2 de novembro. Esse é o interior do túmulo do Barão de Guaraúna. Fica no cemitério São José, é uma capela belíssima. Essa foto foi feita através do vidro, né, então com a iluminação interna natural, e é um local muito bonito. No dia 2 de novembro, em ano que não tenha pandemia, é possível visitar essa capela. Ela está aberta à visitação. E no próprio cemitério nós temos outras demonstrações arquitetônicas e que merecem ser fotografadas e visitadas, como, por exemplo, esse túmulo, que remete ao Egito Antigo, ou à Grécia. É uma mistura, e talvez a gente até precisasse saber por que isso, né? Por que nós temos em Ponta Grossa um túmulo nesse modelo, né? Então, aí entra a parte do historiador, do fotógrafo, que ele também tem história para contar. Não basta que eu tenha simplesmente uma fotografia e não saiba alguma coisa por trás dela.
Voltando um pouco aos prédios públicos, esse é um detalhe de uma coluna na Estação Saudade. Aqui é a escada interna da Estação Saudade. Aliás, a Estação Saudade ela pode ser visitada aos domingos, a partir das 10 horas da manhã, e é possível, inclusive, agendar fotografias. Você pode marcar o horário para fazer fotografias lá, e é um local muito interessante para fotos. Uma porta da Estação Saudade, o vigilante no fundo ali deu um destaque diferente também. Essa é a porta voltada para o shopping. Outras portas também da Estação Saudade e uma parte a parte superior da casa que fica na esquina da Rua Tenente Inon Silva com a Benjamin Constant, ocupada pelo patronato que atende a parte da justiça aqui em Ponta Grossa. Essa casa já foi residência, já foi comércio, já foi sede de grupo escoteiro, e hoje ela está lá atendendo o patronato. Então, gente, fotografia de memória é uma coisa que a gente precisa estar atento. E eu quero lançar um desafio, antes da gente encerrar, para que nós temos uma das atividades que é colocar algumas fotografias, fazer algumas fotografias, e eu gostaria de que entre essas fotografias estivessem partes escondidas de edifícios antigos. E eu vou citar um que é muito legal e que precisa ter essas partes mostradas. Santa Casa de Misericórdia. Tem partes que dá para ver da rua, tem partes que só dá para ver de dentro. Mas a arquitetura dela é muito legal e elas estão lá, só que estão escondidas. Então, o desafio está lançado, que entre as fotografias a serem feitas estejam algumas dessas. Obrigado, retorno ao professor Carlos. Obrigado aí para o Ramon e para o Éder, né? Acho que foi legal, fechou bem assim a proposta da oficina, né? Lembrando da importância que tem a fotografia como registro, como arquivo, como aspecto histórico, e não só de prédios considerados históricos pelo poder público, ou não, as memórias não só essas memórias de pessoas que foram importantes na sociedade, mas também, como o próprio Éder colocou, essas memórias da família, da casa, o local de habitação das pessoas, as casas de antigamente. Eu acho que todo esse conjunto de arquitetônico traz lembranças, reminiscências de um passado, né? E que a gente, no grupo Foca Foto, está tentando recuperar a partir até do projeto Antes e Depois, que está no primeiro volume. Como o Éder mesmo colocou, ele já disponibilizou essa obra lá nas leituras, né? Aí eu antes da gente encerrar essa parte, até eu gostaria que o Paulo falasse também, o Paulo que é do grupo, ou a Josi também, até para fechar, já que as propostas de oficina foram propostas feitas pela Josi, que está coordenando todas as oficinas. Acho que é um documento importante que fica para o Departamento de Artes, né? Porque é uma discussão que pode ser até ampliada em outras propostas de trabalho, mas o Departamento de Artes tá dando uma contribuição interessante a hora que traz essas oficinas, né? Para o público da universidade e também, posteriormente, abrindo essa proposta para a comunidade. Então, passo para o Paulo falar algumas poucas palavras aí, depois a Josi, e aí a gente vê como que nós vamos conduzir isso, porque a gente tem um próximo encontro na semana que vem, no dia 18, né? E como eu estava falando, aí a gente tem que se articular como que a gente vai fazer essas fotografias, porque a gente acreditava que ia ter um número maior, tinha 20 e poucos inscritos na oficina, e como que nós vamos nos articular para desenvolver esse trabalho até a semana que vem. Então, Paulo, abra para você falar um pouco, e depois a Josi para complementar, tá? Ok. Boa tarde. Parabéns, professor Carlos, como um dos principais organizadores, para os nossos alunos Ramon e Éder, na ordem que falaram.
pelas apresentações em PowerPoint também, e pelo resgate das imagens que vão ficando e ficando. Já eu tive a oportunidade de comentar em outras ocasiões que, apesar de vocês terem dito que nós temos um bom resgate de nossa memória, ainda há uma falha tremenda de nós, primeiro, conservarmos o que nós temos em imagem, em filme, em tela, em lâmina, né? E, quem sabe, uma campanha para que certos prédios, certos edifícios, certas casas sejam conservadas. É muito comum, realmente, que simplesmente derrubem e ali sai uma coisa horrorosa, uma coisa quadrada, e por aí vai. Muito bem, é isso. Então, obrigado, Paulo. Então, a Josi aí, para complementar, né, Josi? Falar aí das oficinas, de todo esse trabalho, da importância que tem isso para o departamento de artes. Então, primeiro elogiar, né, o formato dessa oficina, que ela ficou bem completinha nesse primeiro encontro, né, e tem muito material, muita coisa interessante. E em relação a essa proposta, ela realmente, como o professor Carlos já falou, a ideia nossa é estar iniciando, né, essas oficinas nesse formato, porque nossa experiência foi sempre de oficinas presenciais, né? Então, agora a gente está inaugurando esse formato, a gente vai disponibilizar no YouTube para quem puder, né, quiser assistir, participar. Então, vai ser assim um marco, né, um diferencial, né, nessa proposta agora remota. Então, assim como nós fizemos em sala de aula, que nós não estávamos acostumados, agora a gente está dando mais um passo, pensando em oficinas, né, que a gente estava junto, né, que a oficina tem essa característica de relacionar teoria e prática. E a gente está acostumado sempre na prática, a gente está junto, pegando na mão e conversando, e agora por toda essa situação que a gente está vivenciando, nós vamos fazer de uma outra forma. E estou torcendo para que dê tudo certo, e realmente vai ser importantíssima, principalmente essa oficina, que faz essa relação muito bacana entre arte, entre história, jornalismo, a questão da ciência, a questão da técnica, né, que vocês apresentaram, e tem muito mais coisas para apresentar. Então, parabéns, e a gente daí pode, né, continuar pensando como a gente vai fazer, daí a gente pode até fazer depois da gravação, a gente conversa com quem está aí, tá joia? Obrigada, gente. Tá certo, Josi. Então, eu acho que dá para interromper a gravação, porque agora fica uma conversa mais informal. Se alguém tiver alguma pergunta, ou a gente até discutir como a gente vai conduzir de agora para frente os trabalhos, né? Até pensando no próximo encontro, que é no dia 18. Então, é isso. Muito obrigado a todos. Foi muito legal estar participando aqui. Agradeço aí, principalmente o pessoal que colaborou e que se inscreveu na oficina. A gente tem que ver, assim, também a questão do horário ficou um pouco complicado, né, porque sexta-feira, à tarde, sempre a gente, então, até para um próximo evento que a gente fizer, ali, o nosso grupo ali, que é de fotografia, a gente também pensar em datas, assim, que vai ajudar mais na participação, né. Então, é isso. Obrigado. Então, pessoal, fica aberto.